E ontem tivemos o primeiro dia da primeira edição dos Campeonatos da Europa de Estrada e tivemos logo 8 atletas na distância da meia maratona. E claro que podia usar aqui este espaço para debitar as classificações, acrescentando detalhes tirados da European Athletics, passagens, ritmos, afins, ou até mesmo de posicionamento, pelos breves instantes que eu vi dos nossos atletas na transmissão. Uma transmissão que foi de veras fantástica de acompanhar no mudo. Sim, sem som. Aconselho vivamente, pois é uma experiência fantástica, imperdível, que faz toda a diferença, porque no fim estamos leves por não termos qualquer traço de revolta no nosso corpo, por termos ouvido aquelas barbaridades que são por lá ditas. Claro que podia fazer esse pequenino resumo, mas acho muito mais importante debruçar-me sobre outro aspecto, já que todas as classificações já foram dadas ontem nos jornais online e nas páginas de redes sociais dedicadas ao atletismo, que há por aí ao pontapé. Portanto, vou-me debruçar sobre algo que ressaltou das declarações do flash interview pós-competição do nosso capitão de equipa, que foi, a meu ver, extremamente duro consigo próprio, mais duro que o próprio José Castelo Branco com a sua ex-mulher, alegadamente, claro, tenho de dizer alegadamente para não ter problemas de justiça, mas realmente o André Pereira pareceu-me duríssimo com ele próprio por não ter alcançado a marca nem a classificação que ele pretendia obter. O que é legítimo, pois o André Pereira chegou a Bruxelas com 1 hora, 2 minutos e 20 segundos de recorde pessoal, uma marca que, no entanto, não é sustentada por outras marcas da mesma valia, porque o André é um atleta que estava dedicado aos 3.000 metros de obstáculos, poucas meias maratonas fez, e a segunda melhor marca do André antes de chegar a Bruxelas era muito próximo da 1 hora 6. Em Bruxelas ele conseguiu 1 hora 4:46, foi 23º classificado e foi o melhor português. Se bem que por apenas 1 segundo, já que o Luís Oliveira ficou imediatamente atrás do André. Mas claro, eu sei como é que os atletas são, desejam sempre mais, e é por isso que é importante, quem está por perto desses atletas, relembrar-lhes que constantemente que nós pessoas não somos aquilo que fazemos. A nossa identidade não pode ser confundida com as nossas atividades ou nem com os resultados que temos das nossas atividades. E aí é que está o erro de muita coisa, a meu ver. Toda a gente se lembra do Lance Armstrong. Ele venceu 7 Tours de França. Há quem diga que não. Eu, mesmo não o suportando quando ele era ciclista, considero o vencedor daqueles 7 Tours. Mas naquela altura toda a gente o achava ou o considerava o campeão, o exemplo da vida. Também pela sua história de sobrevivente do cancro. Mas na verdade, ele era muito bom a andar de bicicleta, o melhor, mas ele era apenas um sociopata desta vida que andava de bicicleta. E eu, por acaso, não o suportava naquela altura. E agora, muitos anos após as suas glórias esportivas, que valem o que valem, porque foi numa geração que tem muitas nuvens negras à sua volta, neste momento, agora, ele vale muito mais como pessoa e eu admiro-o profundamente por isso. Mas eu entendo, quando é atleta, há a questão do ego, há a questão dos contratos, dos apoios, dos patrocínios, há a questão da luta incessante para se vencer provas, para ser o melhor, para fazer história, para deixar o nosso nome na história. E também há a questão do prazo de validade, porque há uma janela curta comparada a outras profissões para fazer as coisas darem certo. Eu entendo tudo isso, mas mais uma vez, o que fazemos não nos pode definir. Não pode definir. E o problema é que quem entra no atletismo parece que leva logo com essa ensaboadela de que só vale aqueles que têm resultados desportivos. Quem não foi atleta, quem não representou Portugal, quem não foi campeão disto ou daquilo, é menosprezado. O treinador tal, como é que pode ser bom se ele nunca foi atleta? Como é que ele pode ensinar aos seus atletas se ele nunca passou por aquilo? Há treinadores menosprezados desta forma, por não terem sido atletas consagrados, como se o talento físico estivesse ligado ao intelecto. Talento físico é talento físico, não tem nada a ver com inteligência.
Até que havia um treinador, e isto é curioso, não vou dizer quem, mas havia um treinador que levou um atleta português a medalhas mundiais e olímpica, que dizia que os melhores atletas tinham de ser burros e inconscientes. Sabem porquê? Porque o treinador podia pedir coisas malucas, dizer ritmos malucos, e eles não questionavam e tentavam, iam atrás, sempre roda no ar. Mas essa da capacidade intelectual depender do talento físico, para mim é surreal e infelizmente afasta pessoas que podiam ser muito interessantes para o atletismo, mas não foram atletas. Não foram atletas, então não sabem. Tudo porque o valor da pessoa está dependente do valor do que ela faz. Neste caso, no atletismo, dos resultados que ela tem. E é muito grave, porque se não dissociarmos isso, vai haver muitas depressões. Se calhar é por isso que eu tenho um podcast que já vai em 93 episódios e já passou muita gente insatisfeita, magoada com o atletismo, que saiu do atletismo frustrado consigo próprio, sente-se inferior por não ter conseguido atingir aquilo que ambicionava e até aquilo que ele tinha treinado para, mas depois ou teve uma lesão ou os outros foram melhores no dia da prova e no final não conseguiu atingir aquilo que sonhou e considera-se uma bela poia porque atribui o seu valor de pessoa ao que fazia nas pistas, nas estradas ou nos crosses. E não pode ser. Porque nem todos nós nascemos para correr abaixo de 1 hora na meia maratona, nem todos nós nascemos com o dom físico para lançar acima de 85 metros, ou com o corpo para aguentar os treinos que nos permitem lançar acima de 85 metros no dardo. E a verdade é que nem todos nós nascemos para ser bons no atletismo, para sermos atletas profissionais. Apesar de muita gente, e isso é verdade, muita gente tem esse sonho, tinha essa profissão de sonho. E é por isso que me desgasta essa conversa dos fazemos tantos sacrifícios para ser atleta. Sacrifícios, para mim, faz quem tem de fazer o que não sonhou. Quem tem de ir trabalhar em algo que não gosta todo o santo dia para sustentar uma família, por ter responsabilidades, por ter dívidas. Agora a conversa de que não me apetece treinar, há dias que não me apetece treinar. Irmão, acorda, estás a fazer o que gostas, o que amas. Eu tive bem perto de mim alguém que acordava todas as manhãs às 5h30 da manhã, não ganhava nada com o atletismo, mas acordava às 5h30 da manhã para ir fazer o seu treininho antes de uma longa jornada de trabalho, que muitas vezes começava às 9h30 e terminava às 9 da noite. 5h30 da manhã. E nunca o ouvi queixar-se. Era o meu pai. Sim, o meu pai. E agora o meu pai tem de ouvir esta geração de TikToks a dizer que há dias que não me apetece treinar, mas vou. Come on, son. É legítimo. Há dias que não apetece mesmo fazer aquilo que mesmo assim nós amamos, mas haver pessoas que depois que espetáculo, admiram isso, admiram essa atitude. Como é que é possível haver esse tipo de pessoas a admirar, que dão valor a esse tipo de conversa? Quando ao seu lado, na sua família, quando há milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro e que todos nós temos ao nosso redor pessoas assim, que todos os dias fazem coisas que não gostam. Todos os dias, não é há dias, é todos os dias vão para um trabalho que não gostam, com colegas de trabalho que não gostam, em ambientes horríveis de trabalho, simplesmente porque não têm outra opção, porque têm responsabilidades. Portanto, eu só desejo que os atletas profissionais, aqueles que conseguem ganhar dinheiro, ter apoios de patrocínios da federação, que aproveitem, que se lembrem que é uma janela curta, sim, que vão ter outras profissões, sim. Temos exemplos de grandes atletas que ganharam muito dinheiro e que acabaram as carreiras com um património já todo pago, casas pagas, e que ainda trabalham, têm de trabalhar. O nosso presidente da Federação Portuguesa de Atletismo é um caso desses. E ainda trabalha muito. Portanto, aproveitem esta fase da vida, que estão a fazer aquilo que amam. E lembrem-se, é uma curta janela, portanto têm de fazer as melhores decisões para dar certo.
para atingirem o vosso potencial máximo, virem todas as pedras e nas competições, lembrem-se, têm de dar sempre o vosso melhor. E lembrar-se que há dias que o nosso melhor é 1h01, amanhã pode ser 1h03, daqui a 2 semanas, uma noite mal dormida à meio da semana pode nos fazer que o nosso melhor naquele dia seja 1h06, porque nem todos os dias são dias bons. E da mesma maneira, nem todos os dias maus acontecem. Nem todos os dias são maus. E o que nós somos, o que nós valemos, não pode estar à maré dessa flutuabilidade das nossas performances. Não pode. Porque a nossa essência não muda. Aquilo que nós somos não pode mudar. E como diria o senhor da bela voz da RFM, que não a minha, que eu estou à rasca, já agora, vale a pena pensar nisso. Um beijo.